Eu morri. E Jesus me mostrou que eu estava vivendo com demônios dentro da minha casa. E tudo por causa de algo que eu jamais imaginei que fosse tão perigoso assim. Bem, saber eu até sabia, mas eu não tinha noção da dimensão do que eu estava fazendo com a minha alma. Meu nome é Raquel, tenho 29 anos, sou de Charlotte, fica em Carolina do Norte, e por fora minha vida parecia perfeita. Eu era produtora de moda. Todos os dias rodeada por beleza, glamour, passarelas, modelos, gente famosa, gente bonita, sorrisos ensaiados, e era aí que o engano começava. Ver aquelas mulheres incríveis todos os dias foi acendendo em mim um tipo de curiosidade que, no começo, eu achava inofensiva, mas com o tempo foi se tornando fantasia, e depois desejo, até virar prática. Eu tive relacionamentos com homens e mulheres, tudo baseado em prazer. Nada era profundo, tudo era carnal. Eu não enxergava pecado nisso. Para mim eram só escolhas, desejos. E o pior, eu ainda me achava uma boa pessoa. Era trabalhadora, independente, honesta. Eu nunca roubei, nem nunca matei. Era grata a Deus todos os dias. Acordava de manhã e dizia, obrigado, Deus. E pronto. Depois seguia meu dia sem lembrar mais dele. Eu achava que isso bastava. Eu dizia para mim mesma, Deus conhece meu coração. E sim, ele conhecia mais do que eu imaginava. Por fora, eu era forte. Mas por dentro, meu coração estava quebrado. Eu chorava sem saber o motivo. Às vezes, eu chegava no meu pequeno apartamento, tirava o salto alto, desfazia a maquiagem e me sentia vazia. Um vazio tão silencioso que doía. E foi nessa solidão que eu comecei a buscar formas de aliviar o que eu sentia, sozinha, em segredo, com o meu celular na mão e a alma cada vez mais longe de Deus. Eu achei que pornografia e masturbação eram só coisas humanas, passageiras. Todo mundo faz, né? Mas naquela noite, quando meu coração parou, eu descobri a verdade. E o que Jesus me mostrou mudou tudo. Foi logo depois de mais uma madrugada em que eu cedi ao que já tinha se tornado um vício. Era automático, era sempre do mesmo jeito. Luz apagada, fones de ouvido, celular na mão. E depois, aquele vazio pesado. Eu me sentia suja. Não era físico. Era como se algo dentro de mim estivesse apodrecendo e eu não sabia como parar. Levantei, fui direto para o banho tentando lavar não só meu corpo, mas aquele sentimento horrível que me esmagava por dentro. E ali, no meio da água quente escorrendo no meu rosto, eu chorei. De novo. Era um choro silencioso, como se minha alma gritasse, mas minha boca não soubesse mais orar. Me enrolei na toalha, sentei na beirada da cama, peguei o celular e liguei para uma amiga. Eu só queria ouvir uma voz, distrair a mente, fugir um pouco de mim mesma. E foi aí que tudo aconteceu. No meio da ligação, eu senti uma tontura forte. Tentei levantar, mas minhas pernas falharam. Meu peito travou. Uma dor que irradiou como fogo. Tudo ficou escuro. Meu corpo caiu no chão, mas minha consciência, ela não apagou. Pelo contrário, eu estava mais consciente do que nunca. Eu vi meu corpo estendido ali, e eu me vi flutuando. Era como se eu tivesse sido arrancada de mim. Eu ouvia minha amiga gritando desesperada do outro lado da linha, mas a voz dela já não fazia sentido. Tudo ao redor parecia distante, como se esse mundo perdesse totalmente a lógica. De repente, fui puxada para uma espécie de túnel. A sensação era indescritível. Não era medo, mas também não era paz. Ainda. Era um deslocamento, como se meu espírito fosse levado com uma força que não me pedia permissão. Havia um som, uma melodia que parecia viva, um canto suave, mas ao mesmo tempo poderoso. Era como se anjos cantassem e cada nota entrasse direto na minha alma. Então, eu cheguei num lugar onde não existia tempo. Tudo era claro, mas não era uma luz comum. Era uma luz viva. Ela me envolvia, me atravessava, e foi ali que eu vi ele, Jesus. Mas não como nas imagens. Ele era tão real, tão intenso. Havia amor nos olhos dele, mas também havia autoridade. Ele me chamava pelo nome. Eu senti isso. Ele sabia tudo sobre mim. E mesmo sabendo, ele não me olhava com condenação. Ele me olhava com verdade.
E então, ele me disse que a gente precisava conversar. Eu lembro como se fosse agora. Depois que Jesus me disse que a gente precisava conversar, tudo ao redor começou a mudar. Aquela luz suave foi sendo substituída por algo completamente diferente. O ambiente ficou pesado, escuro. Eu comecei a ver o que antes meus olhos não conseguiam enxergar. Era como se ele estivesse me levando para dentro de mim mesma, para dentro da minha casa, do meu quarto. Mas não era o que eu conhecia. Era o mesmo lugar onde eu vivia, mas agora estava sujo, sombrio, frio. As paredes que antes eram claras estavam manchadas com algo escuro, viscoso. O chão tinha marcas como se algo tivesse sido arrastado. Um cheiro forte, quase podre, tomava o ar. E então ele me fez entender. Essa era a realidade espiritual do ambiente onde eu alimentava meus hábitos secretos. Jesus permitiu que eu visse o que meus olhos carnais nunca veriam. E foi aí que eu percebi. Meu quarto, aquele espaço que eu considerava meu refúgio, meu momento de alívio, estava tomado por presenças que eu nunca convidei com palavras, mas que eu autorizei com atitudes. Demônios. Eu vi olhos nas sombras. Eu senti presenças me observando nas madrugadas. Eu entendi com uma clareza cortante que toda vez que eu me entregava à masturbação, eu estava abrindo uma porta. E por essa porta, espíritos imundos entravam livremente. Jesus me fez compreender que a masturbação não era só um ato físico, não era só exploração do corpo, como o mundo romantiza. Era um portal espiritual, um pacto silencioso com trevas. E sabe o que me destruiu por dentro? Ele me mostrou o quanto aquilo afetava o templo dele, o meu corpo. Você é templo do Espírito Santo, ele me disse. E você tem profanado esse templo. Naquele momento, eu vi uma espécie de livro. Era o livro da vida. E ali estavam registradas não só as coisas que eu fiz, mas os meus pensamentos. Cada tentativa frustrada de parar. Cada justificativa mental. Cada madrugada em que eu dizia, só mais uma vez. Estava tudo ali. Nada estava escondido. Jesus me mostrou o quanto eu tinha banalizado algo que era para ser sagrado. Eu comecei a ver cenas. Ele me fez enxergar como a pornografia distorce a verdade sobre o amor. Mostrou como minha mente tinha sido moldada por fantasias. Eu não conseguia mais enxergar pessoas, só corpos. Eu não sabia mais o que era intimidade real. Eu assistia mulheres e homens como se fossem objetos. E ele me fez sentir a dor deles. Eu vi, eu senti. Eu vi o vazio nos olhos daquelas atrizes. Muitas delas estavam drogadas, outras choravam entre uma gravação e outra. E ali eu entendi. Eu estava colaborando com uma indústria de dor, de abuso, de miséria emocional. Jesus me mostrou como aquilo tinha afetado meus relacionamentos. Como eu me tornei desconfiada, carente, insatisfeita, sempre esperando que alguém suprisse um desejo que nem era físico, era espiritual. E ninguém podia preencher isso. Ele me revelou que meu chamado estava sendo sufocado, que o inimigo usava minha fraqueza para me manter longe do propósito. Eu vi correntes. Eu vi como eu estava amarrada. E sabe o que foi mais doloroso? Ele me mostrou o quanto ele me amava mesmo assim, mesmo suja, mesmo caída, mesmo distante. Mas havia algo mais. Jesus me levou para outro lugar. Era como se o cenário tivesse mudado completamente. Agora, eu estava diante de um rio com uma água que parecia viva. Ela brilhava, como se tivesse luz própria. E ele me disse que aquele rio era o Espírito Santo. Eu me aproximei e ele me convidou a mergulhar. Mas não era só mergulhar com o corpo. Era mergulhar entregando tudo, tudo mesmo. Meu orgulho, meus desejos, minhas vontades, minhas fantasias, tudo que eu escondia. E ali, naquele momento, eu me joguei. E a água me cobriu. E eu senti algo que eu nunca tinha sentido na vida. Liberdade. Era como se cada pedaço sujo da minha alma tivesse sido lavado. Era leveza. Era paz. Era uma presença tão doce que só de lembrar, eu choro. Jesus falou sobre perdão, mas ele também falou sobre responsabilidade. Ele me fez entender que agora que eu conhecia a verdade, eu não podia mais voltar para a ignorância. Que eu tinha sido chamada para ser luz, para falar com outras mulheres.
para ajudar quem também sofre em silêncio. Ele me disse que essa história não era só minha, que minha dor viraria testemunho, que outras vidas seriam alcançadas pela minha libertação. E naquele momento, eu entendi. Eu tinha recebido uma nova chance. Eu tinha morrido, mas Jesus me trouxe de volta, não para continuar como antes, mas para viver de verdade. Quando eu voltei para o meu corpo, os médicos estavam em volta. A ligação ainda estava ativa. Minha amiga chorava desesperada. Mas eu renasci. E desde aquele dia, eu nunca mais fui a mesma. Foi então que Jesus me entregou algo que parecia um pergaminho. Ele colocou nas minhas mãos, e ao tocar naquilo, eu senti como se 1000 verdades explodissem dentro de mim ao mesmo tempo. Não era só um papel antigo. Era como se aquele pergaminho carregasse o peso de uma missão eterna. Enquanto eu segurava, Jesus me fez entender, sem palavras diretas, mas com uma clareza profunda, que aquilo era meu chamado. Ele me disse que eu precisava voltar, que ainda não era a hora, que a minha missão não tinha acabado e que eu deveria falar com coragem, falar às suas filhas. Diga a elas que eu vejo os segredos delas. Diga que eu não me afastei. Diga que há libertação. Diga que eu as amo e que quero restaurá-las. Naquele momento, eu me senti pequena, mas ao mesmo tempo cheia de propósito, porque eu entendi que tudo que eu vivi, tudo que me destruiu, agora seria usado para curar, que a minha vergonha se transformaria em uma voz, que o inferno que me arrastou por tanto tempo agora seria exposto. Jesus me olhou com aquele amor firme, não o amor que passa a mão na cabeça, mas o amor que resgata, que cura, que confronta, e me disse: volte. E foi como se eu fosse puxada de volta. Num piscar de olhos, eu acordei no meio de gritos, luzes, confusão, médicos ao meu redor, gente correndo. Eu mal conseguia respirar, mas eu estava viva. E ali começou a segunda parte da minha vida. A primeira coisa que eu fiz foi cortar tudo. Apaguei redes sociais, bloqueei sites, joguei fora objetos, roupas, lembranças, tudo que me ligava àquela vida. Abandonei minha profissão. Ser produtora de moda me expunha demais, e eu sabia que não conseguiria permanecer firme naquele ambiente. Eu renunciei também às experiências homossexuais, não porque alguém me obrigou, mas porque diante de Jesus eu vi o quanto aquilo era uma fuga. E se eu queria liberdade de verdade, eu precisava abrir mão de tudo que me amarrava. Voltei para casa da minha mãe. Eu sabia que, se continuasse sozinha, eu ia cair de novo. Minha mãe foi parte crucial da minha restauração. Ela orava por mim sem saber o que eu vivia. Ela me acolheu, me abraçou, me acompanhou de perto. Comecei a buscar ajuda, mentoria cristã, aconselhamento pastoral, terapia. Eu entendi que vencer um vício não é só força de vontade, é luta espiritual, e ninguém vence sozinho. E então, eu comecei a falar, comecei a testemunhar. No início, com vergonha, com medo, mas depois, com ousadia. Porque eu sabia que minha história ia alcançar outras mulheres presas no silêncio. Hoje, eu sou livre, verdadeiramente livre. Eu durmo em paz, eu vivo com propósito. Mas deixa eu te dizer uma coisa importante. Eu não consegui sair disso sozinha. Não foi por força própria. Não foi porque eu sou forte. Foi porque Jesus entrou na minha escuridão e me tirou pela mão. Se você está lutando em silêncio, escondida, com vergonha, saiba, Jesus vê você. Ele conhece seu coração. Ele conhece sua luta. E Ele quer te libertar. Você não está sozinha. Liberdade é real. E o amor de Jesus é maior do que qualquer vício. Nunca se esqueça disso.